Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Vida do Mundo e hoje eu venho conversar com vocês sobre A Sangue Frio do Truman Capote ou Truman Capote, como queiram. É uma história pesada, bem enredo de filme, né? E quando eu li isso aqui eu pensei, nossa, parece que eu estou assistindo um filme. Mas é baseado numa história real. Aliás, esse livro está naquela relação, os 100 melhores livros de todos os tempos. Não é por acaso. O que tem aqui de interessante? Primeiro, a história é bem pesada, uma história de assassinato de uma família, né, uma chacina, que eu vou já contar como aconteceu, e a forma de fazer o livro. O Truman Capote disse que isso aqui é um romance de não ficção. Mas eu tenho as minhas dúvidas quanto a isso. Depois que eu fizer o resuminho do filme, a gente conversa um pouquinho sobre o contexto da elaboração dessa obra aqui. Aqui é a história dos Cutler, uma família do Kansas, nos Estados Unidos. Uma família, acho que classe média, ele era agricultor do ramo do trigo. Ele tinha 4 filhos, só que morava apenas com os 2 menores, ele, a esposa e os 2 menores, porque as filhas mais velhas, acho que já estavam na faculdade, não moravam mais com eles. Era uma família super benquista, mas foi brutalmente assassinada. Todos foram assassinados. Né? O que chocou a cidade, esqueci o nome da cidade, vou deixar aqui. É uma cidade do Kansas, interior. Um crime como esse choca cidade grande, cidade pequena, mas o que aconteceu aqui? Eles eram muito benquistos numa cidade pequena, e as pessoas começaram a pensar, ora, gostavam dos Cutler. Se eles foram assassinados dessa forma, imagine o que vai acontecer com a gente. Isso começou a causar um pânico também. E eles começaram a desconfiar um dos outros. Aí começaram a achar que o assassino poderia ser qualquer um e tudo mais. E o que aconteceu? Eles foram mortos por 2 rapazes que foram até lá achando que tinham uns $10.000. Eles acreditavam nisso. E chegaram na casa e não tinha, e por pura brutalidade eles mataram. Eles levaram apenas $40, um radinho, levaram pouca coisa, o que fez todo mundo desconfiar, né? Falou, que latrocínio é esse? Roubaram só isso e mataram as 4 pessoas, ficou muito desproporcional. E o crime chocou toda a cidade. A polícia também se esforçou ao máximo que pôde para achar os assassinos, e acharam. Isso aconteceu em 1959, é a história real que aconteceu em 1959. O Truman Capote, ele é um jornalista, era um jornalista, né? E quando leu sobre a história no jornal, ele quis ir atrás, quis ir até a cidade. Um mês depois do ocorrido, ele foi até a cidade e começou a fazer as investigações dele. Só que ele não foi só, ele foi com a Harper Lee, a amiga dele, escritora, aquela escritora de O Sol é para Todos. O Truman Capote, ele era gay e tinha uma voz muito fina, e ele, um pouco excêntrico, se vestia de maneira estranha. Era uma pessoa que, principalmente naquela época, numa cidade no interior, acho que era uma pessoa que causava um pouco de estranhamento. Então seria muito difícil ele conseguir entrevistas com as pessoas ficariam desconfiadas no primeiro momento. A Harper Lee, que era mais jeitosa com isso, que ajudou nesta parte, e a princípio ela que começou a fazer as entrevistas, porque eles eram amigos. Depois essa amizade ficou um pouco distanciada, porque ele não deu crédito a ela, né, quando o livro foi publicado. Né? Eu já estou começando a contar os bastidores, porque aqui, tão interessante quanto o enredo, é a elaboração do livro e a personalidade do Capote, né, e todo a motivação e tudo mais. Então, assim, são 3 coisas paralelas. Tudo é bem interessante. O livro é bem escrito. Ele é jornalista. Bom, isso também não quer dizer muita coisa. Eu não estou dizendo que todo jornalista escreve bem, porque a gente sabe que não é bem assim. Mas ele, o que ele fez aqui? O método de escrita que é diferente. Ele primeiro apresentou os Cutler, né, todo o contexto, tudo que aconteceu, passo por passo, toda a imagem que a família tinha, depois tudo que aconteceu, o que antecedeu a morte. Depois, no segundo momento, né, ele fez em 4 capítulos, ele apresentou os assassinos, a vida pregressa dos assassinos, né? História triste, família desestruturada, foi apresentando os assassinos
de modo que a gente começou a ver os assassinos perto demais, de modo que a gente começou até a se afeiçoar um pouco aos assassinos, né? Isso aconteceu. E depois todo o processo de investigação, né? Todo o inquérito e tudo mais. O Capote, eu falei para vocês, ele foi para a cidade um mês depois, começou a investigar. Ele acompanhou todo o julgamento e os assassinos foram enforcados em 1965. Ele acompanhou todo o julgamento, só publicou o livro depois disso, porque aqui no livro, o livro termina depois do julgamento, né? Então eles foram enforcados, o Capote assistiu ao enforcamento e depois ele finalizou o livro. O livro cobre tudo, então a gente pensa, ele ficou uns 6 anos fazendo o livro, por aí. 5 anos fazendo o livro, porque o assassinato foi em novembro, acho que 15 de novembro de 59. E os assassinos morreram, acho que no começo de 65. O foco narrativo aqui é em pessoal, é terceira pessoa. Mas ele apresenta todos de maneira que faz a gente se afeiçoar, como eu já falei, inclusive os assassinos. E ele vai contando, item por item, diálogo por diálogo, do assassinato, durante o assassinato, do inquérito e tudo mais. Faz a gente pensar o quê? Ora, ele investigou todos os autos, ele entrevistou pessoas, ele anotou, ele gravou. Não, ele não gravava e não fazia anotações. Era a técnica dele, porque ele não queria inibir as pessoas, né? Os entrevistados. E ele contava com a memória dele, né? É claro que depois, acho que da conversa, ele deveria fazer as anotações. E aí ele contava com a memória dele para fazer reconstituição dos fatos. Por conta disso e também por conta de outras coisas, muita gente depois começou a desconfiar dessa coisa de não ficção, né? Ele não anotava, não gravava, ele não tinha dados primários e ele confiava na memória. Eu já falei para vocês em alguns vídeos aí que a memória da gente muda a nossa percepção das coisas. A memória existe hoje sobre fatos passados. Então as nossas emoções hoje sobre fatos passados. Por isso que é perigoso confiar apenas na memória pensando que tem uma isenção. Não que não seja válido, mas a gente tem que considerar isso. Temos afetos ao lembrar, né, do que aconteceu. Então, se a interpretação de um fato sempre é subjetiva, porque é o nosso modo de ver, nosso modo de fazer associações. Imagine este fato depois sendo relembrado, rememorado, sendo revisitado pela memória, né, num estado emocional diferente. Dá diferença, hein? Dá diferença. E aí muita gente começou a duvidar da técnica dele, né? E aí levantaram muitas suspeitas. Mas o livro é bem escrito, a história foi brutal, mas o que eu acho que faz com que esse livro não seja não ficção, acho que tem um pouco de ficção aqui, porque o Truman Capote era uma personalidade muito ególatra por tudo que eu li sobre ele, é que ele também omitiu alguns fatos. Porque ele fez esse livro dando a impressão que era não ficção, uma coisa um pouco documentária. Aconteceu exatamente assim. E ele contou tudo que viu, leu e escutou. Só que ele omitiu o fato, por exemplo, de os dois bandidos, os dois criminosos, serem homossexuais. Eles tinham um relacionamento amoroso. Isso ficou comprovado. E o Capote omitiu isso porque sabia que isso não ia causar um impacto positivo, poderia causar rejeição à sua obra. O próprio Capote era gay. E eu já li em várias fontes, ele se apaixonou por um dos criminosos, acho que o Perry. Algumas pessoas falaram que eles chegaram a ter um caso, mas isso eu não sei. Uns falam que ele se apaixonou, outros falam que ele teve um caso. Aí pensa, ele apresenta os assassinos aqui de uma maneira bem humanizada, né, no começo e tudo mais. E depois a gente descobre que ele se apaixonou. Não importa se teve caso ou não, mas ele se apaixonou. Dá para acreditar que tudo aqui que ele escreveu conforme a percepção, não teve nenhuma subjetividade, nenhum afeto fazendo intervenção. E isso não torna a obra menor. Eu só estou querendo dizer que ela não é tão não ficção assim. Eu não acredito que seja.
por conta desses envolvimentos emocionais, por conta de ele confiar na memória, porque ele também era ególatra, ele era super vaidoso. Tanto é que ele não deu crédito a Harper Lee, ela o ajudou no começo, ele não deu crédito, ele faturou todos os louros sozinhos, de reconhecimento e tudo mais. Um dos bandidos se decepcionou com ele, né, porque achou que ele fosse ajudá-los, mas ele não ajudou. Aí o cara percebeu que ele só estava interessado em publicar o próprio livro. E o cara, eu não lembro qual deles, acho que o Dick, ele escreveu a própria história e entregou para alguém em 2 cópias, antes de o Capote publicar isso aqui. E o Capote ficou desesperado para conseguir a cópia, porque senão, se todos conhecessem a história contada pelo próprio bandido, o livro dele, né, não teria êxito nenhum. Por sorte dele, a história não foi publicada, não sei o que aconteceu. Mas ele fez de tudo para conseguir. Então a gente percebe que a publicação desse livro era um negócio, era um bom negócio para o Capote, e ele era muito vaidoso, ele começou a publicar no jornal. E uma outra coisa também que é importante falar, as filhas mais velhas da família, né, que não moravam lá, claro, elas sobreviveram. Elas não apoiaram, não quiseram a publicação desse livro, e a razão delas é bem interessante. Ela não queria que a história, que a família ficasse lembrada de uma maneira tão negativa, tão impactante, tão espetaculosa. Elas queriam preservar a memória da família. E não queria esse estardalhaço todo que o outro faturasse, né, com uma tragédia dessa forma. E eu acho que eu, no lugar delas, eu pensaria da mesma forma, eu ia querer a mesma coisa. Hoje a gente tem algo que se chama direito ao esquecimento. Na época, é claro, isso não existia. O que é isso? É o direito de não ser lembrado por uma situação que pode trazer ônus. E hoje em dia, por que isso virou um direito? Porque hoje, com mídias sociais, com esse excesso de exposição, qualquer um pode saber da vida de todo mundo, principalmente de notícia de jornal, e a pessoa sempre fica maculada com aquela história espetaculosa, ela não consegue levar uma vida normal mais. Então o direito ao esquecimento é o direito de você ter seus dados, sua história apagada dos meios de comunicação. Virou notícia, tá, mas depois apaga, a pessoa tem o direito de passar incólume. Pensem o que é ser um descendente de Hitler. A pessoa vai ter paz? Nunca. Né? Se carregar o sobrenome, nunca. Claro que a pessoa pode mudar de nome e tudo mais, mas mesmo mudando de nome, se souberem que fulano ou beltrano é parente de Hitler, essas pessoas só... É uma situação de direito ao esquecimento, o direito de não querer ser lembrado, de não querer ter a imagem maculada. E Capote, né, acho que ele não pensou muito na família, né, ao fazer isso. Não estou falando que o livro é ruim, muito pelo contrário, o livro é bom, a história é boa e já virou filme. E a própria história do Capote, ao elaborar este livro, virou filme também, né, acho que de 2005, que acho que o Philip Seymour Hoffman, né, que até ganhou o Oscar, era o Capote. Então não é a história do assassinato, mas é a história da elaboração desse livro, para vocês verem que todo o processo de elaboração desse livro daria uma história à parte, um livro à parte. Gostei, a história é pesada. Para mim, o que é não ficção nessa história é todo o processo de elaboração da obra, esses babados todos que eu contei para vocês. Aqui eu acho que é uma história baseada em fatos reais, mas não chega a ser tão não ficção assim por conta disso que eu falei. Ele confiava na memória, ele teve afetos envolvidos, se apaixonou pelo criminoso, ele é uma figura ególatra. O processo de aquisição de dados também, ele contou com a ajuda da amiga, não deu crédito. Você já começa a perceber que é uma personalidade assim que não é tão imparcial nas coisas que faz, pelo pouco que eu falei. Por isso que acho que a história não é assim não ficção. O que não é demérito nenhum. Ela é boa do mesmo jeito. Aliás, como eu falei pra vocês, o enredo em si já é bom. Todo o processo de elaboração também é bom, porque ele ficou um bom tempo pesquisando, acompanhando e escrevendo.
E depois os bastidores também é bem legal. Então aqui ele é considerado um precursor dessa técnica, né, de romance de não ficção. Romance por quê? Porque ele apresenta os personagens de maneira romanceada. Ele conta toda a história da vida, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E no caso dos assassinos talvez esteja romanceado um pouquinho. É um livro que eu recomendo. Ele tem valor sim, né? A fama dele não é por acaso, mas a fama dele também é em parte pelos bastidores, né? E a história em si é muito boa. Qualquer um que contasse essa história seria um arraso, certo? Falando assim, parece que eu tô tirando o mérito do Capote, né? Mas não é isso. É que é muita coisa junta, sabe? Então, assim, a gente não pode considerar só a história, só o processo de escrita. É todo um contexto, é todo um conjunto. Certo? Me digam se vocês já leram, se leram, o que acharam. E a gente começa a trocar figurinhas mais aí nos comentários, tá bom? Muito obrigada por assistir. Não se esqueçam de curtir, de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook. E de se inscrever se não for inscrito. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.